Livro de Êxodo, capítulo 14. Aleluia. No versículo 13, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, eu passei uma parte da tarde estudando a palavra, lendo, fiz o esboço, montei o esboço no computador, até imprimido. Mas quando eu estava me arrumando, fui pegar a Bíblia, algo me disse, ainda não é isso. Falei, Senhor, será? Meu Deus, e agora? Não vou ter tempo, Senhor, né? E o Espírito Santo quieto, parabéns, seja feita a tua vontade. Quando cheguei aqui, aí eu pude então ver o que o Espírito Santo queria. Então o Senhor me direcionou esta palavra aqui esta noite. Aleluia. Porque, irmãos, a maioria das nossas vidas aqui está igual esse povo aqui, no beco sem saída. Em alguns aspectos da nossa vida está num beco sem saída, tipo assim, no mar sem resposta, sabe? Você olha e não vê solução, você tenta ver alguma solução, mas parece que você não encontra. Mas nós vamos aqui meditar um pouquinho nessa palavra de hoje aqui. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 13, e diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Presta atenção nesse versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos, vemos aqui uma passagem muito importante, né? Os filhos de Israel ficaram escravizados 450 anos sobre as mãos dos egípcios, sofreram muito, uma multidão, um povo enorme, em número, mas sofria muito nas mãos dos egípcios. E lá um belo dia, irmãos, eles então começaram a ver que o sofrimento era muito grande, muito grande. Então eles começaram entre si a falar-se, lembrar das coisas do Senhor, lembrar do que o Senhor fazia na vida deles de antes. Então eles começaram então até a ideia de aclamar, de pedir ao Senhor, de buscar o Senhor. Mas, irmãos, eles estavam na verdade assim, de uma tal maneira que meio que afastado da presença do Senhor. Mas mesmo assim, eles
começaram a fazer as orações, começaram a se reunir e começaram a orar ao Senhor, começaram a pedir para o Senhor, começaram a pedir o clamor do Senhor: Senhor, levanta alguém, Pai, para que o Senhor possa nos livrar. Levanta alguém, Senhor. A Bíblia não narra isso, mas imagino eu, irmãos, de que eles ficaram ali pedindo para o Senhor levantar um libertador, levantar alguém que possa libertá-los das garras de Faraó, porque eles não aguentavam mais de tanto sofrimento, de tanta humilhação, de tanto comer cebola, de tanto comer restos de comida, de tanto comer coisas, né, que era sobra dos egípcios, né? Não é igual aí numa série que passou aí, que eu até gosto de ver, né? Eles fazendo pão, fazendo uma coisa, fazendo outra lá, sabe? Aquilo lá, na verdade, é uma coisa assim, porque como é passado na televisão, né? É uma coisa assim meio simbólica. Mas na real, eles comiam cebolas, eles comiam restos dos egípcios, restos de comida dos egípcios, né? Eles eram tratados como porcos, irmãos. Já pensou, irmão? A nação escolhida de Deus, eleita de Deus, aleluia, sendo escravizada, né, por um povo tão sangrento, tão ruim que eram os egípcios também. Então eles começaram a clamar, eles começaram a pedir ao Senhor, eles começaram a pedir. Aleluia. E passou tempo, e eles clamando ao Senhor, Aleluia. E aí a gente vê, irmãos, a história de Moisés. Moisés, ele foi, na verdade, adotado pela filha de Faraó, porque na época, Faraó, o antigo Faraó, tinha deixado um decreto para matar, que ele tinha ficado sabendo de que o libertador estava no meio dos israelitas lá. Então ele disse: olha, tudo que é de natureza homem, né, seja morto, seja lançado no rio, né? E as crianças foram tomadas das mães e lançadas ao rio, né, sendo mortas. Mas Moisés ele foi protegido. Então ali depois, com o tempo, a mãe dele colocou ele no cesto, passou um betume, deixou ajeitadinho no cesto e soltou aquela criança no cesto. Então a filha de Faraó, quando estava na beira do rio, se banhando, elas ouviram ali um choro de uma criança, e ela não podia ter filhos. Então aonde que ela achou ali a criança ali, e ali ela adotou, dizendo: oh, os deuses nos deram e tal, toda aquela história. Mas ali adotou Moisés cresceu no meio dos egípcios. Moisés cresceu, ele foi um grande guerreiro, ele lutou guerras e tudo mais. Mas quando ele era lá como príncipe lá do Egito, lá, e quando ele viu que um egípcio estava batendo um hebreu, ele foi e matou esse egípcio. Foi aonde então que ele teve que fugir, porque Faraó procurava ele. Então Moisés ele fugiu. Então aonde que veio a história em que Moisés teve um encontro lá com Jetro, né? A Jetro tinha suas filhas, ali Jetro cuidava de ovelhas, as filhas cuidavam de ovelhas, ele ali aprendeu a cuidar de ovelhas, né? Foi aonde ali que quando ele estava ali cuidando ali das ovelhas ali então, né? Uma das ovelhas fujona fugiu e ele foi atrás da ovelha. No que ele foi atrás da ovelha, chamando a ovelha, então aonde que Deus se manifestou em fogo, na sarça,
Diz a Bíblia que a sarça ela ardia, mas ela não se consumia. Ela ardia em fogo, mas ela não se consumia. Aí eu fico imaginando, irmãos, aquela voz majestosa, né? Chamando por Moisés, né? Dizendo, né? Moisés. E ele lá, procurando, né? Ele vendo aquela sarça lá, e ele procurando, mas não está vindo essa voz. E ele diz de novo, Moisés. Ele, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse a ele, tira a sandália de teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Irmãos, onde Deus se manifesta, se torna santo. Onde Deus se manifesta, é santificado. Aleluia. Ali onde que nós devemos se reverenciar. Nós estamos aqui, irmãos, como a Bíblia nos ensina, Deus não habita em templo de mãos de homens, mas o Senhor está aqui conosco. Então esse lugar é santo, está santificado pelo Senhor. Aleluia. E estamos aqui no objetivo de adorá-lo em espírito e em verdade. E Ele está sondando a nossa mente e o nosso coração aqui, irmãos. Deus sabe que você está com a sua alma sensível. Deus sabe que você está com o seu sentimento sensível. Deus sabe o que está acontecendo. Deus está vendo tudo que está acontecendo, mas tudo está no controle dele. Assim como estava também no controle dele toda essa situação com o povo de Israel, está também sobre a nossa vida. Tudo está no controle dele. Irmãos, se eu começar aqui a falar a prova que eu estou passando aqui, vocês vão achar até que eu estou em pecado, vão achar que eu estou na desobediência. Mas não é isso, irmãos. Veja bem, Jó, o que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo. Jó ainda foi até ainda para o pó ainda, se banhava em cinzas, coçava a pele com telha lá por causa da ferida, da lepra. Ainda a mulher dele ainda chegou, ainda disse, Jó, amaldiçoa teu Deus e morra. E ele ainda pega e fala, como louca se me fala uma coisa dessa? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. Ele glorificou, exaltou o nome do Senhor. Ele disse, se eu recebi o bem de Deus, porque não posso receber o mal? Aleluia. E ele ali glorificou, ele ali exaltou o nome do Senhor. E ele estava no pó, irmãos, estava na cinza. Ele tinha perdido os 10 filhos, tinha perdido fazenda, tinha perdido gado, tinha perdido tudo, irmãos, tudo. E ainda a mulher ainda chega e fala daquele jeito ainda, amaldiçoa teu Deus e morre, né? Desejando que ele morresse ainda, né? Como que ficou o coração de Jó naquele momento, né? Mas tudo estava sobre o quê? Sobre a vontade, sobre o controle de Deus. Então tudo que acontece na minha vida, na sua vida, não é nada mais nada menos que é a vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo que você passar por certos vales, por certos acontecimentos, porque Ele está te ensinando, Ele está nos ensinando algo, aleluia. Ele está nos preparando, sabe por quê? A bênção já está preparada, irmãos. Eu creio, a minha bênção está preparada, eu creio. Você crê que a sua bênção está preparada? Aleluia. Então somente adora Ele, aleluia. Você já colocou tudo na mão do Senhor? Então somente adora Ele, aleluia. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Quanto menos reclamamos, mais adoramos o Senhor, aleluia, mais ainda o processo se acelera e vira a bênção. Porque quando a gente começa a reclamar, irmãos, a bênção começa a atrasar, sabe? O caminho se alonga mais ainda, né? Olha só, se o povo de Israel no deserto não tivesse lembrando tanto da escravidão, mesmo que depois eles passaram pelo Mar Vermelho, mesmo que depois eles estavam lá no deserto, andando, faltou água e ficaram reclamando, faltava carne e eles ficavam reclamando, eles ficavam questionando, lembrando, a gente estava lá no Egito, lá tinha cebola, pelo menos a gente tinha cebola para poder comer, e agora aqui no deserto, aleluia, eles estavam ainda com o pensamento deles lá atrás, eles não tinham ainda se libertado em si diante de Deus, aleluia. E o que Deus quer, irmãos?
Deus quer que a gente, deixe o passado para trás. Passou, deixa o passado para trás. Se você está vivendo o presente, fala: não, se isso está acontecendo comigo aqui, hoje, aqui, aleluia, é porque Deus tem algum propósito na minha vida, aleluia. Porque se o povo de Israel não tivesse reclamado tanto, não tivesse tanto preso na escravidão passada, era somente 11 dias para ele passar o exército até a terra prometida, mas ficaram 40 anos andando em círculos. Por quê, irmãos? Por causa do questionamento, por causa do muito questionar. Quanto mais você questiona, mais alonga o processo, mais demanda de vir a bênção. Mas quanto mais você glorifica o Senhor, exalta o Senhor, fala: Senhor, eu estou passando o que estou passando aqui, Senhor, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu estou passando pelo vale aqui, Senhor, mas eu sei, Pai, que o Senhor não vai deixar nada voltando para mim, Senhor. Aleluia. Todavia, louvado seja o teu santo e todo poderoso nome. Aleluia. Sempre reconhecemos, irmãos, que Deus é sobre a nossa vida e que o controle não está nas nossas mãos. O controle está nas mãos de Deus. Uma vez que a gente entregou a nossa vida a Cristo, irmãos, a nossa vida, na verdade, quem comanda é Cristo, quem comanda é o Senhor, está sobre a vontade dEle, está sobre o comando dEle, aleluia, está sobre o direito dEle, aleluia. E Deus sabe quando a gente às vezes está pedindo por uma bênção, e às vezes a gente está buscando algo, mas às vezes, irmãos, às vezes não é aquilo que Deus quer te dar, não é aquilo. Muitas vezes a gente pede, insiste, e às vezes não é aquilo que Deus quer dar. Porque, irmãos, Deus sabe que o que pode acontecer não no presente somente, mas lá no futuro. Deus não vê como nós vemos. A gente vê o presente, mas Deus vê lá na frente. Aleluia. Se o que Ele vai te dar hoje aqui vai surtir efeito para você lá na frente. Porque se o que Ele te dá hoje aqui, que você está pedindo tanto, não surtir efeito lá na frente, lá, Ele não vai te dar. Aleluia. Ele não vai te dar. Ele vai te orientar. Aleluia. E aí é onde que a gente pega e começa. Tá vendo? Deus não quer me dar, não, porque o Senhor fala que Ele vai dar conforme o desejo do meu coração, não sei o quê. Mas, irmão, sendo da vontade dEle. Aleluia. Sendo da vontade dEle. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom, perfeito para nós, irmãos. E assim, irmãos, voltando agora aqui, quando o povo de Israel estava lá no deserto, estava lá, irmãos, entre Pirraiote, Migdol, à frente ao mar, aleluia. Quando o faraó ficou sabendo que o povo estava fugindo, estava indo embora, foi por permissão de Deus. Olha só, Deus deu o livramento para o povo de Israel. Deus lançou 10 pragas. A última praga foi mesmo para poder mesmo acabar mesmo com o povo de Israel, com o povo do Egito, né? A morte dos primogênitos, que mexeu muito com o faraó. E o faraó pegou e falou: suma daqui, pega os esposos do Egito e tudo aí, some daqui, o seu povo, não quero saber, some. Mas quando o povo estava lá na frente, lá, e o faraó ficou sabendo de que o povo fugia, então Deus permitiu o coração de faraó ser endurecido. Aleluia. Ele pegou, irmão, os seus melhores carros, os seus capitães, todo o seu exército e tudo. Vamos atrás daquele povo. Onde já se viu, já estava com a cabeça de liberar aquele povo. Vamos resgatar o que é nosso lá, para que eles nos sirvam novamente.
E eles foram atrás. Quando eles chegaram, irmãos, próximos aonde estavam os filhos de lá de Israel lá, então o povo de Israel, irmãos, eles começaram a temer, eles começaram a temer, eles começaram a orar ao Senhor. Eles chegaram até Moisés, falando: aí Moisés, tá vendo só, não tinha sepulcro lá no Egito, lá, você trouxe nós aqui para morrer aqui. Olha só, o povo, irmãos, não estava olhando conforme Moisés estava vendo, que Moisés estava fazendo diante do que Deus estava instruindo. O povo, irmãos, eles só queriam saber de livramento, só queria saber de boemia. E ali, irmãos, Moisés então, disse para o povo, Moisés, porém, disse: não temais, estai quietos, se acalme, se aquieta e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E olha só o que Moisés disse, uma palavra importante: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ele quis dizer: o Senhor vai se manifestar com sua glória, e Ele vai se manifestar de uma tal maneira a ponto de você se calar. Aleluia. Deus e glória, aleluia. E sabe, irmãos, nós podemos notar uma coisa: que quando a nossa bênção está para chegar, o negócio começa a ficar de uma tal maneira que só por Deus. Começa a funilar aqui, começa a dar errado ali, e a conta chegando, e não dá certo uma coisa, não dá certo outra, e vem, vem acumulando tudo, vem acumulando. É o inimigo se levantando, é dentro da igreja, é no trabalho, é na finança, é em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas, E começa as coisas, começa a funilar, a ponto assim que você pega e fala: Deus, mas o que está acontecendo? É nesse exato momento, aleluia, é que a gente tem que observar uma coisa, irmão: se as coisas estão começando a funilar cada vez mais, a te oprimir cada vez mais, aleluia, mas para os pés do Senhor e disse: Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó meu Deus, as coisas estão acontecendo tudo de uma vez, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe, Senhor. Me dê força, me dê sabedoria para este momento, aleluia. Não me deixa reclamar não do Senhor, aleluia. Vai para os pés do Senhor, coloca nos pés do Senhor: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro, aleluia. Pode ter certeza, aleluia, e Deus estará ouvindo a sua oração. Aleluia. E ali, irmãos, então o Moisés pegou e disse ao povo, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E o Senhor se manifestou novamente para Moisés e disse: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Mas nós marchar como? Estava em Pirairote e o mar não tinha escapatória nem para um lado, nem para o outro, nem na frente, e atrás já estava lá o exército de Faraó. Então o Senhor se manifestou com fogo. Houve uma coluna de fogo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Que impediu com que os egípcios chegassem até perto do povo de Israel. Então o anjo do Senhor, quando você vê aqui o anjo do Senhor, diz o anjo do Senhor aqui, em letra maiúscula aqui, não é um anjo qualquer, era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor, o próprio Senhor Jesus. Ele estava lá na frente e se colocou atrás do povo. Aleluia. E a nuvem que estava ali sobre o povo ali também foi para trás também. Aleluia. Ali, irmãos, começou a peleja, começou a guerra. Aleluia. Quando o Senhor pegou e disse para Moisés: Moisés,
que você tem na sua mão, o cajado, toque sobre as águas, Moisés. Mas aí quando tocou sobre as águas, então houve um grande vento, aleluia, aonde o mar se abriu em seco, aonde a coluna de fogo servia, aleluia, para claridade, porque era de madrugada, servia para claridade, para que o povo passasse. Ao mesmo tempo a nuvem servia de escuridão para o povo lá dos egípcios, lá para confundir o povo egípcio lá. Enquanto isso, o povo de Israel começou a marchar, o povo de Israel começou a passar pelo mar, aleluia, aleluia, começou a passar pelo mar, e quando chegaram lá do outro lado, lá, irmãos, aleluia, houve a promessa de quando Moisés pegou e disse: os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês não vão ver mais, para nunca mais, aleluia. Então ali, irmãos, aquele fogo ali então cessou, aleluia. Então ali o povo de Israel ficou ali vendo o povo, todo o exército do inimigo ali entrando para dentro daquele mar, irmãos. E entrou numa fúria tão grande, aqueles cavaleiros, aleluia, eles estavam ali com as espadas na mão, eles estavam determinados ali para querer matar Moisés, para querer ali tirar o povo de lá e trazer o povo de volta. Mas quando eles estavam ali, irmãos, tudo ali já dentro, já em alto mar, então o Senhor me fechou ali as águas ali, aleluia, e todos ali, os egípcios ali, foram mortos diante de toda aquela multidão, foram mortos diante do povo, aleluia, glória ao nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Falta pouco para o seu triunfo, aleluia, falta pouco. Quem sabe você está passando pelo mar, aleluia, quem sabe já teve abertura e você está passando, e você vê o que? Você vê coluna de água do lado, coluna de água do outro, você não vê nada para trás, nada para frente, mas você está caminhando, você está indo, aleluia, você está caminhando, então continua indo, continua caminhando, aleluia, porque você vai chegar do outro lado, aleluia, e pode ter certeza que o Senhor está com a sua mão estendida, oh, a coluna de fogo está atrás de você, aleluia, a mão do Senhor está sobre você, e o anjo do Senhor está te acompanhando, você não está sozinho nessa jornada não, aleluia, falta pouco para você receber a sua vitória, falta pouco para mim receber a minha bênção, falta pouco para nós pelo nosso triunfo, aleluia, sabe por quê? Porque Deus, Ele quer manifestar com a sua glória, Ele está permitindo isso acontecer na sua vida, na minha vida, porque Ele quer manifestar com o seu poder a sua glória sobre a minha e a sua vida, aleluia. Ele quer mostrar de que Ele é Deus, aleluia, Ele pode todas as coisas, aleluia, Deus poderoso. Quem sabe você está desanimado, quem sabe você está pensando: Senhor, será que eu vou conseguir? Será, Senhor? Aleluia. Será que eu vou conseguir, meu Pai? Aleluia. Glória a Deus. Se você segurar nas mãos do Senhor, aleluia, pode ter certeza de uma coisa: aleluia, que você vai conseguir. Deus é fiel. Deus, aleluia. Alguém pode arrumar aqui um copo de água para mim? Aleluia. Pode ter certeza de uma coisa: que o Senhor está preparando a sua bênção. O Senhor já preparou todo o caminho. O Senhor já preparou tudo. Aleluia. Somente, irmãos, se calem diante da situação. Aleluia. Deus abençoe. Grande é o seu galardão. Aleluia. O Senhor está preparando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de promessas, aleluia. E poderá haver surpresa, irmãos. Aleluia. Poderá haver surpresa. Aleluia. Porque Deus pode levantar alguém para chegar até na tua casa e dizer: olha, aconteceu isso, assim, 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 e o Senhor me visitou em sonho, e Ele mandou eu vir aqui para te abençoar. Pode acontecer isso? Pode, porque Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece o seu endereço, a sua casa, tudo que é seu, tudo que é de você. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo.
Aleluia. Irmãos, a gente anda muito temeroso com as coisas, irmãos. A gente anda temendo demais com as coisas, irmãos. A gente deixa a ansiedade tomar conta da nossa vida, irmãos. A gente deixa a depressão tomar conta da nossa vida, irmãos. Sendo que é Deus que está no controle de tudo, irmãos. A gente deixa, na verdade, o nervosismo tomar conta, sendo que é Deus que está no controle de tudo, irmãos. A gente deixa, irmãos, o desespero tomar conta da nossa vida, sendo que é Deus